E aí, pessoal? Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá, vamos abrir o Excel aqui. O que eu vou fazer no Excel pode ser feito também no Google Planilhas. Mas hoje eu não vou trabalhar coisas avançadas, né? Até porque a gente não fez o básico. Eu vou alinhar. O que acontece? Tem aluno que está em casa aí, que usa um tipo de computador, uma configuração diferente da que eu estou mostrando aqui. Ou às vezes você vai fazer pelo celular e vai usar o Excel no celular, ou vai usar o Google Planilhas no computador, ou vai usar o Google Planilhas no celular. Então existe uma infinidade de alternativas, existem várias possibilidades de estar trabalhando. Então eu preciso fazer um alinhamento à aula de hoje para ver se você consegue manipular, manusear a ferramenta de forma adequada aí no seu aparelho. Se a gente estivesse lá no Senai, estaríamos todos no laboratório, com o mesmo recurso, com a máquina, com a mesma configuração que a minha. Então seria uma aula prática 100% igual. Aqui não vai ser, tá? Cada um tá um computador diferente em casa. Então vamos se virar, tá? Então eu abri aqui o meu Excel, que é um programa que serve para fazer planilha eletrônica. A gente vai fazer um alinhamento hoje, somente, tá? Para você fazer os testes. Se eu abrir o Google Planilhas, você vai optar, você vai escolher a ferramenta que você quer trabalhar. Inicialmente, se você quiser trabalhar com as duas, né, fazer o teste de hoje nas duas, eu sempre vou mudar a minha conta aqui. Eu nunca deixo minha conta do Senai fixa, porque eu uso muito a minha conta pessoal para outras finalidades. Mas eu tenho aqui o Google Planilhas, é até verde também, né? O Excel é verde, o Google Planilhas também. Eu vou clicar nele aqui, com a minha conta do Senai, e a gente vai ter uma aparência bem parecida até, quer ver? A página inicial, eu posso escolher modelos de documentos, tá vendo? Tem o bem-vindo aqui para poder fazer um tour, né, no Excel. Eu posso também ver um tutorial de fórmulas, um tutorial para fazer tabela dinâmica. Eu tenho aqui modelos, mais modelos. Tem os últimos recentes que eu fiz, né, que eu abri com esse computador aqui. Posso pedir um novo, posso abrir algo que esteja no meu computador em um local específico. Aqui você vai ver que é mais ou menos assim, ó lá. Tem o em branco, tem o modelos aqui em cima de documentos, tem os recentes abertos aqui. Então, você vai observar que é basicamente muito parecido. Então, se eu pedir em branco aqui, ó, vai me dar uma planilha em branco, no qual eu posso aqui em cima colocar um título para ela, tá? Por exemplo, eu vou chamar ela de aula 1, como eu já fiz aula 1 de manhã, vou chamar de aula 1 tarde, né? É o nome da minha planilha, igual feito lá no documento, e tem suas ferramentas particulares. Uma vantagem de se utilizar aqui é que eu posso compartilhar com outras pessoas para poder desenvolver o mesmo trabalho, e também fica salvo na nuvem, tá? E aí eu não vou perder nunca essa aula 1. Olha lá, já está salvando, salvou, né? Salvou no meu Drive. Eu posso usar uma página, né? Página 1, eu posso ir no mais aqui, abrir página 2, aqui abrir página 3. Eu sei que aqui não está pelo celular, né? Então a visão é um pouco diferente, cada um tem que se virar da maneira que encontrar aí. E aí aqui é a mesma coisa, ó. Vou pedir em branco, vai abrir a planilhazinha, no qual não tem nada escrito. Ele chama de planilha 1, né? Eu poderia da planilha 1 fazer o controle financeiro aqui do mês de janeiro. Aí, beleza. Vou no mais. Aí eu posso clicar 2 vezes, ou clicar com o botão direito em renomear. Ou aqui vai ser o controle financeiro de fevereiro, né? Aqui de março, abril, maio, junho, julho, né? E agosto, por exemplo, que é o mês que a gente está. Né? Quando chegar em setembro, eu posso copiar os dados, mandar para setembro. Então, eu consigo ter em uma pasta, que chama de pasta 1. É importante nós salvarmos isso, tá? Nós vamos chamar aqui, eu vou escolher uma pasta, tá? Pode salvar no meu Drive, se eu quiser, né? Vamos chamar aqui de aula 1 tarde. É a aula para vocês, que é da turma da tarde. Beleza? Então, isso está salvo também lá no meu Drive. Ele demora um pouquinho mais porque ele dá acesso à internet para salvar. Claro, poderia ter evitado isso aqui salvando na minha própria máquina, né? Salvando na pasta documentos, enfim. Ele criou aqui a aula 1 tarde.
Aí você vai observar que ele vai dar uma agarradinha, uma travadinha de vez em quando, por toda vez que eu clicar em salvar, ele acessa o meu Drive lá e guarda essa planilha lá online. Bom, aqui o zoom meu está 100%, vocês podem observar na parte inferior direita lá embaixo, né? Eu gosto de trabalhar assim. Só que como eu estou dando aula para vocês estão vendo ao vivo aí, eu vou aumentar um pouquinho. Então o meu vai ficar um pouquinho diferente dos seus, tá? Vai ficar um pouco mais discrepante assim. Mas é só para facilitar a visualização para quem estiver acompanhando pelo celular. Então o que nós temos? Aqui, por exemplo, na planilha do mês de agosto, agosto é um exemplo, né? Poderia ser o nome de um setor, poderia ser um cálculo específico, poderia ser vendas, poderia ser o nome de um funcionário, cada funcionário tem uma planilha, enfim, serve para uma infinidade de áreas. E aí eu tenho aqui página inicial, que é algo que já é um pouco mais comum, né? Já é um pouco familiar, a opção de fonte, que vocês já viram no Word, a opção de alinhamento, tem alguma coisinha aqui que a gente viu tabela no Word, e daqui para frente tem a sua particularidade se tratando de Excel. E assim, para todos os menus, a gente vai ter a sua parte específica. O inserir vai ser muito útil para criarmos os nossos dashboards, os nossos painéis indicadores com gráficos e tabelas dinâmicas, né? Então, eu tenho aqui a tabela dinâmica, que a gente vai trabalhar bastante, gráficos e também a segmentação de dados. Isso vai ser muito útil no inserir, tá? Layout da página para configurar a folha para impressão, não tem muito segredo aqui. Fórmulas, é importante você conhecer, né? E você poder vir aqui e buscar aquela fórmula que você quer. Existem várias e várias fórmulas, inclusive eu posso criar uma para mim, né? Uma fórmula de engenharia que não tem aqui, uma função matemática de um cálculo específico. Eu posso desenvolver minha fórmula e guardar ela aqui no Excel para eu usar depois, tá? Mas eu tenho fórmula financeira para quem é da parte financeira. E aí, claro, né, gente? Precisa ter um conhecimento mínimo da área para você saber o que você está fazendo, né? Vou fazer uma fórmula aqui de desconto, então eu preciso saber, né? Ou é taxa, né? Taxa de desconto. Então, existe todo um conceito. Então, tem várias... Aqui as fórmulas estão separadas por categorias, tá? É importante também, né? E aí nós temos outras partes mais particulares. Essa última aqui, desenvolvedor, eu habilitei ela. Então, se você está o Excel aí que não trabalhou nada avançado, aqui eu uso para programar, para criar macro, para trabalhar opções de formulário, né? Eu posso desenhar botões, vários objetos de formulário dentro da minha própria planilha, né? Sem trabalhar código de programação. O controle ActiveX é para trabalhar código de programação também, está separado aqui, tá? Se você não tem essa aba aqui, a gente não vai usar ela agora, mas a título de curiosidade, para habilitar desenvolvedor, você clica com o botão direito em qualquer ferramenta, aí nessa barra de ferramenta, vai em personalizar a faixa de opções. E no meu caso aqui, na versão do Office que eu estou utilizando, já está aqui, ó, guias principais, todas essas guias, arquivo, página inicial, tá tudo aqui, tá? E aí eu habilitei a guia desenvolvedor, ela estava desabilitada. Olha lá, ela desapareceu ali, clico no botão direito, personalizar a faixa de opções, e aí eu habilito novamente a aba desenvolvedor. Mas a gente não vai trabalhar com isso agora, tá? Isso é mais para frente. Hoje a gente só vai fazer um alinhamento. Beleza? Então, qual é esse alinhamento? Quem nunca teve contato, presta atenção. Eu tenho aqui, ó, quando eu clico, uma célula ativa. É essa que eu vou clicando em qualquer lugar aqui, ó, né? Posso selecionar, clico, seguro e arrasta, ele vai selecionar mais de uma célula. Essa célula ativa aqui, ela mostra para mim o local onde eu vou trabalhar. E aqui na barra de fórmulas, ele mostra. Eu estou no nome da célula D4. Estou na coluna D, né? Estava aqui no D4, na linha 4. E aqui na frente aparece o conteúdo que eu escrever. Tá? Então, se eu começo a escrever alguma coisa, por exemplo, boletim escolar, né? Para fazer algumas fórmulas simples. Aqui, como que funciona o preenchimento? Eu vou colocar aqui, então, uma data. Vou colocar aqui hora. Nós vamos colocar... Tá vendo que eu estou pulando para a próxima coluna, né? Então, tem a coluna A, escrevi data. Fui para a coluna B com a setinha. Pode ser clicando também,
Vamos colocar aqui o nome de um aluno, vamos colocar aqui também a nota desse aluno e vamos colocar também a situação. Vamos chamar isso aqui, né, de nota 1 e vamos chamar aqui, então, de nota 2 e vamos fazer aqui, então, um total e uma situação para esse aluno. Então, vamos lá. Eu vou preencher. Isso aqui é como se fosse cabeçalho, tá? Por isso eu fiz em caixa alta, com a letra maiúscula. Deixa eu colocar aqui, então, o seguinte. A data de hoje. Vou colocar aqui 30. Eu vou digitar um padrão que todo mundo já conhece. Tá? Eu não vou colocar 2021, não. Vou colocar só o 21. Existe já um padrão de data no meu Excel. Cada um vai estar com um padrão configurado. Então, quando eu pressiono Enter, ele já mudou o padrão para mim, colocou 20, tá? Observa, quando eu tenho uma célula em branco, aparece geral. Quando eu clico aqui nessa data, ele já percebeu que isso é um formato de data e já aplicou o formato de data para mim, tá? A mesma coisa, se eu colocar uma hora aqui, por exemplo, vou colocar aqui 8, 2.00. Quando eu clico, ele me deu um estilo personalizado. Aqui ele me deu estilo de data. Aqui eu tinha um estilo geral. Tá? Então, um número que você digita, por exemplo, ele está como geral, mas ele pode ter um estilo de número com casa decimal. Ele pode ser um estilo de moeda com R cifrão e casa decimal. Né? Mas observa, o que está digitado é só o número 2. Olha ali em cima, na barra de fórmulas. Tá? Esse R cifrão 00, isso é só uma máscara que aplicou no número 2. O número 2 ele é um número, só o número 2. Então, você não pode digitar, por exemplo, o R cifrão. Se você digita o R cifrão aqui, ó, eu vou ter problema. Tá? Eu vou ter problema porque isso não é um número mais, é um texto com um R e com um cifrão. Tá? E aí eu não consigo fazer cálculo. Por isso eu limpei lá, deixei só o 2. Tá no estilo de moeda. E assim por diante. Você tem vários estilos e você tem até como escolher, definir uma máscara para você usando mais formatos de número, tá? Então, o número é um número e depois você pode ir desse número e personalizar. E aí, vai ficar como máscara. Bom, vamos colocar aqui então o seguinte, ó, a data, se eu quiser fazer uma sequência de datas, observa que eu tenho um quadradinho no cantinho aqui, ó. Sempre que você clicar numa célula, ela tem um quadradinho, encostou o mouse e vira uma cruzinha preta. Tá vendo? Encostou o mouse e vira uma cruzinha preta. Qualquer célula. Então, nessa primeira aqui, nós vamos clicar e arrastar para baixo. E ele vai me dar uma sequência. Olha só. Por exemplo, ele me deu aqui uma sequência de datas, dia e dia. Tá vendo? Será que se eu puxar com o botão direito dá alguma coisa? Vamos testar. Botão direito, arrasta para baixo. Aqui, ó, eu posso copiar células, ou seja, vai copiar exatamente o mesmo valor, ou preencher uma série, ou preencher só a formatação, tá vendo? Preencher dias, preencher semana, preencher só os meses, só ano, tá vendo? Então tem uma série de opções. Por enquanto, a gente vai usar o botão normal e a gente vai arrastar até aqui, até essa última célula. Tá? Até a célula 10, por exemplo. Então ele fez uma sequência de datas, não precisa ficar escrevendo. Com hora, ele faz a mesma coisa. Ele faz aqui com hora, vou deixar eu desfazer, posso dar um clique duplo. Você vai testar tudo isso aí, tá? Posso dar um clique duplo, também funciona. Ah, mas está de hora em hora. E se eu quiser de 2 em 2 horas? Posso fazer de 2 em 2 horas, ó. Eu faço o primeiro e digito o segundo. Eu tive que digitar os 2 primeiros. Agora eu seleciono esses 2, clicando no primeiro e arrastando para baixo, e agora a gente pode fazer uma sequência, né? E ele vai fazer de 2 em 2 horas. Então é um programa que ele é bastante inteligente, né? Ele tem uma facilidade de preenchimento aí, onde você vai otimizar bastante tempo. Então eu vou colocar 2 nomes aqui, né? Vou colocar 2 nomes aqui. Beleza. Quando o nome ele não couber, o texto não couber, imagina que eu pudesse colocar um nome grande aqui, né? Se você
Ó, o nome, quando é texto, ele ultrapassa para a próxima coluna. Quando é número, não. Olha quando ele faz, ó. Ele coloca aqui, ó, quando eu espremi aqueles dados que estão na coluna A, então fica tudo com tralha, tá? Quando acontecer isso, pode ser uma fórmula, pode ser um número, uma data, é só aumentar um pouquinho e volta a aparecer tudo, beleza? Muito bem. E aí nós temos aqui, nota 1 e 2, vamos, né? Se eu selecionar esses dois nomes aqui, o que vai acontecer? Ó, seleciono os dois, posso puxar aqui, bonitinho, e ele me dá a sequência, cada hora um. Notas, vamos colocar alguma nota aqui. 10, 11, aqui vamos colocar aqui 10 e 13, por exemplo, tá? Então, se eu selecionar tudo, ele me dá a sequência para tudo, tá? Sequência de 1 em 1 e a sequência de 3 em 3. Beleza? Então, para isso você tem que fazer o primeiro e o segundo, depois seleciona e puxa, e ele vai te dar o restante da sequência. Agora, o total aqui, por exemplo, pode ser a soma de nota 1 com a nota 2. Antes de fazer essa soma, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou formatar essa planilha, tá? Como é que nós vamos formatar ela? Nós vamos selecionar aqui, ó. E é só para a gente alinhar. Nós vamos selecionar isso aqui, ó. Vou selecionar da primeira coluna até a coluna G, que é aonde eu fui, tá certo? Eu vou colocar um negrito. Lembrando que o meu aqui está um pouco exagerado, porque eu coloquei um zoom, tá 172% aqui. Eu fiz a olho nu mesmo, o zoom, tá? Eu vou colocar aqui então uma borda. Se eu usar todas as bordas, ó, vai ficar tudo dividido ali, né? A e B, o texto ultrapassou, e aí ele colocou linhas. Bom, aqui, ainda em formatação, eu vou colocar uma cor no fundo. Então eu vou usar a cor do Senai, que é a empresa onde eu trabalho. Vou usar esse azul aqui no fundo, e a letra eu vou usar branco. Que aí vai ficar bem a cor da logo do Senai, ó. Recomendo que você utilize o bom senso para fazer em relação, né, para onde você está fazendo a planilha, para quê, né? Usando as cores do Senai aqui, que é onde eu trabalho. Então, eu vou usar aqui também, ó, o mesclar e centralizar. Ele já mescla e já centraliza. Lá no Google, não tem mesclar e centralizar, é só mesclar, tá aqui, ó. Ele não centraliza, aí você vai ter que vir aqui e centralizar depois, tá? Então, os mesmos recursos que eu estou fazendo lá, você pode fazer aqui no Google, tá vendo? Negrito, itálico, sublinhado, tamanho da fonte, a cor do fundo, a borda, tudo a mesma coisa, tá? É o que eu estou fazendo, tá tudo aqui, separado, cada um no lugarzinho. Bacana, ele mesclou e centralizou. Legal. Aqui eu vou colocar uma borda. Vamos selecionar toda a planilha, tudo aqui, colocar também uma borda. Vamos lá. Travou um pouquinho, provavelmente porque ele está salvando, né? De tempo em tempo está programado para salvar aqui. Como está na nuvem, demora um pouquinho mais, mas ele já colocou a bordinha lá, ó. Tá vendo? Eu posso até tirar essas linhas aqui de grade, para não ficar muito cheio assim, ó. Vem aqui no exibir e desmarca a opção linhas de grade. Por quê? Porque aí ficou tudo em branco e o que me interessa é só onde tem o que está digitado. Nós vamos selecionar aqui, né? Podemos então colocar uma, na verdade, vou colocar um negrito e uma corzinha de cabeçalho, um cinza, tá vendo? Então a gente pode fazer muita coisa interessante. Quer alterar? Eu vou alterar a estrutura da minha tabela totalmente, tá? Eu vou colocar aqui o seguinte, ó, só para de propósito, tá? Eu vou colocar aqui, ó, matéria. Então eu vou colocar aqui matemática, português. Eu vou mudar a estrutura, depois vocês vão fazer igual, tá? Tudo que eu tô fazendo vocês vão fazer também. Só para testar aí o computador de vocês. Português. E vou mudando, tá? Pode fazer por cima. Pronto, coloquei essas matérias aqui. Bacana. No lugar de hora,
Eu vou colocar nota 1 e vou limpar essas notas, vou limpar isso aqui, vou selecionar, apertar Delete. Aqui vai ser nota 2. Depois nota 3 e nota 4. Eu posso selecionar esses dois nota 1 e nota 2, clicar e arrastar para a direita. Ele vai fazer sequência, nota 3 e nota 4. Tá? Posso selecionar tudo e apertar Delete. Agora vai fazer mais sentido o nosso boletim. Eu vou lançar algumas notas aqui. Por exemplo, ele vai passar em matemática. Então, vou colocar 25 em todas aqui. Observa o primeiro 25, que ficou 00. Porque aqui tinha um formato personalizado, no qual era um formato de hora. Tá? Eu só troco aqui o formato geral. E aí o 25 está lá. Beleza? Porque estava aqui antes no formato de hora, que eu arrastei. Português, ele vai ser reprovado, com uma nota ruim. Então, vamos colocar aqui. Tá? Observa, aqui de novo. Tá? Eu posso selecionar tudo daqui para baixo e já de uma vez pedir para colocar o geral, para que as próximas notas que eu for digitar já vai sair com o número padrão. O geral é número padrão. Tá? Geografia, ele vai passar aqui bem em cima com a nota bem 60. Em história, eu vou reprovar ele aqui. Isso aí de propósito, repito. Vou colocar aqui 20 e 25. Beleza, aqui. Vamos passar com uma nota bem na risca. Então, 20, 10. Aí deu 50, ele vai ficar com 58. 8, tá? Então, só fazendo uns testes aqui. Esse aqui vai passar com folga. Eu estou lançando as notas de um determinado aluno, por exemplo, né? Observa, né? Vamos passar esse aqui também, vamos fazer aqui, vamos reprovar esse cara. Observa que a quantidade de linhas, ó, tá vendo? De colunas, quero dizer. Se você segurar o Ctrl e apertar a setinha para a direita, ele vai me levar lá na sequência XFD. Ou seja, ele repete o alfabeto várias vezes. Então, é uma quantidade bem grande, né, de colunas. E para baixo, se eu segurar o Ctrl e a setinha para baixo, ele leva lá para a última linha, que é 1.048.576. Quantidade de linhas que existe aqui no Excel para a planilha do mês de agosto. Ou seja, é mais de 1 milhão de linhas. Quem duvidar, pode contar. Tá certo? Aqui, então, nós temos tudo preenchido. Então, já tenho as notas. No primeiro momento, vocês vão digitar, que é para você fazer um teste. Futuramente, o que eu vou fazer? Eu já vou entregar pronto para vocês a planilha e vocês só vão achar o resultado para mim, que vai ser o nosso foco, tá? Já vou entregar a planilha pronta, você só vai formatar algumas delas, não precisa ficar escrevendo isso aqui. Quem está usando o celular perde muito tempo digitando. Então eu vou evitar isso para a gente ganhar tempo e estudar mais fórmulas, mais recursos, tá? Eu vou acrescentar 4 fórmulas aqui. Soma, média, mínimo, e máximo. Vamos colocar uma borda aqui também. Coloquei todas as bordas. Vamos selecionar isso aqui e vou fazer igual lá o título lá dos cabeçalhos. Vou colocar aqui em negrito, uma corzinha cinza no fundo. Pronto, um padrãozinho de planilha tranquilo. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos somar as notas. E aí existem várias maneiras de somar isso, tá? Para fazer qualquer cálculo no Excel, você tem que lembrar que você tem que colocar o igual. Agora, qual recurso você vai utilizar? Aí fica a seu critério. Por exemplo, eu poderia fazer uma conta simples, igual eu faço no celular. Aqui, ó, posso clicar no 25. Lembrando, ele não coloca o valor, e sim a referência, né? O 25 está na célula B4. Então, 25 mais 25 mais 25 mais. Tá vendo? Fazendo mais no meu teclado. Essa é uma forma. Eu não fazeria dessa forma, mas o Excel ele permite cada um de uma cor, tá vendo? Para facilitar a auditoria dessa forma, né? O azul, onde clicou na célula azul, vermelhinho na célula vermelhinha, fica fácil identificar.
E aí você pode misturar, né? Eu poderia multiplicar, sei lá, dividir esse número por algum valor. Aí eu não estou clicando no valor, eu estou apenas digitando, né? Poderia também multiplicar esse número por outro valor, né? E subtrair qualquer coisa. Então, ele tem uma liberdade muito grande de você fazer sua conta clicando no número ou digitando o número, né? É claro que aqui ele vai obedecer a sequência matemática que ele vai encontrar a divisão aqui, ele vai fazer essa divisão, depois ele vai fazer essa multiplicação, depois ele vai fazer a soma, depois a subtração, né? Se você quiser fazer primeiro a soma, tem que colocar parênteses, isso a gente aprendeu na escola, né? Agora ele faz o parênteses primeiro, depois ele divide, depois ele multiplica por 3, depois ele subtrai 2.000, né? Então, você pode montar a sua fórmula da maneira que você achar melhor. Isso aqui é uma fórmula bem simples, tá? Eu poderia também escrever aqui, ó, já que eu quero somar nota 1, 2, 3 e 4, eu poderia escrever a função soma. Então, quando você digita, ó, digitar a letra A, tudo isso aqui são funções, são fórmulas, tá? Se eu digitar a letra B, fórmulas que começam com a letra B, letra C. Então, são muitas fórmulas. A gente vai estudar algumas delas, tá? Então, eu posso escrever aqui soma. E aí, como é função, é um f de x, né? Inserir função, eu até posicionei meu mouse ali. A gente tem que separar a função da célula. Então, tem que abrir parênteses. Ou, você pode começar a escrever, achou a palavra que você quer e clica nela 2 vezes. Pronto. Aí ele já terminou de escrever para mim e já abriu parênteses, tá? E aí eu poderia pegar um número, ponto e vírgula, para separar, pegar o outro número, ponto e vírgula, outro número, ponto e vírgula, outro número, ponto e vírgula. Mas eu poderia fazer de outra forma também. Se eu tenho muitos números, ficar clicando e digitando ponto e vírgula vai dar muito trabalho. Se está tudo em sequência, basta você clicar e arrastar. Clica, segura e arrasta. E aí ele selecionou de B4 até, no caso aqui, 2 pontos, até o E4, tá? Pode ser dessa forma, pode ser dessa aqui, ó. Vendo? De B4 até B10. Você confere aqui, ó, coluna B na linha 4 até a coluna B na linha 10. Então, aonde eu selecionar, ele vai escrever ali para mim de azulzinho, tá vendo? O que tiver de azul selecionado aqui é o que está escrito de azul ali, tá? Então, isso é uma fórmula. De B4 até 4. Vai somar nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Muito bem. Pressiono o Enter. E ele me deu 25, né? Vezes 4. Pressiono ele 4 vezes, deu 100. Eu poderia fazer com o assistente aqui, ó. Eu vou fazer a de baixo. Poderia vir aqui. Olha lá, tem soma, tem média. Isso aqui são as fórmulas mais usadas. As outras fórmulas estão aqui também. Tudo aqui, né? Pesquisas de referência. Se eu pedir tudo, ele mostra todas as fórmulas, tá? Posso fazer por aqui, ó. Soma já tá aqui. Olha o que ele fez. Ele já olhou, ele olha primeiro para cima, viu que só tem o número 100, então não dá para somar um número. Aí depois ele olhou para a esquerda e falou, opa, tem essa sequência aqui, talvez seja essa. Tá vendo? B5 até E5. Se não fosse, seria só selecionar, que ele substituiria. Mas ele está certo. É de B5 até o E5. Eu vou aceitar essa sugestão e vou pressionar Enter. Então, 10 mais 10 mais 10 mais 10 dá 40. Olha só, vamos somar novamente. Aqui a soma. Agora sim, ó, tem 2 números acima. Ele está perguntando se é para somar F4 com F5. Não, eu vou clicar e arrastar. Eu quero somar, na verdade, as notas de geografia. Tá? E assim eu posso fazer sem escrever nada. Apenas usando a orientação. Poderia também escrever 1 a 1, né? Poderia digitar. Biologia está no B8. Então, B8, 2 pontos, E8. Posso escrever. Às vezes, no seu celular, você não vai ter como clicar e arrastar, mas você pode escrever, pode digitar a referência. Então, você vai conseguir fazer. Tá? Alguns celulares, pelo que eu percebi, com alguns alunos que eu vi aí, às vezes a fórmula ela é em inglês, tá? Dependendo do celular aí, a fórmula vai ser em inglês, então a soma vai ser isso daqui. Só que o meu Excel aqui, ele não conhece essa fórmula em inglês, quer ver? Vai dar erro.
Olha lá, deu um erro, tá? Mas tem que procurar saber aí, se você digitar soma e não funcionar, é porque o seu celular, isso é pelo celular, vai estar em inglês, faz a fórmula em inglês, tá? No Google, tanto você digitar em português como em inglês dá certo, tá? Então, vou fazer um teste aqui para você ver. Se ele deixa colocou os números, né? Porcentagem aqui um pouco diferente. Olha lá, vamos fazer com soma. Soma, abre parênteses, selecionei tudo. Olha lá, fica laranja, né? Dá alguma diferencinha. Agora vamos fazer em inglês. Peguei em inglês. E aí, ele fez da mesma forma e já trocou para soma para mim, tá? Então, os mesmos recursos que a gente está fazendo aqui para a aula de hoje, tanto faz a forma que você vai fazer. Posso escrever, posso usar o assistente, posso arrastar, posso digitar, posso fazer só uma. Imagina só, eu tenho 120 alunos por dia, são 4 turmas de 30 alunos. Então, aproximadamente 120 alunos. Se eu tiver que fazer um por um, vai demorar muito, né? Então, eu faço só do primeiro, clico e arrasto para baixo. Ou posso fazer só o primeiro e clicar 2 vezes nesse quadradinho, ele já vai até onde tem que ir mesmo, tá? Assim como foi feita a soma para todos eles, ó, da última linha, a soma de B10 até o E10, tá? A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó, igual soma, abre parênteses, e vou selecionar o total. Muito bem. Fez a soma, somei aqui na vertical. A média, quero saber qual é a média das notas. Quando você coloca a letra M, olha lá, aparece tudo com a letra M, média já está aqui embaixo, você pode continuar digitando ou clicar 2 vezes. No caso, se você continuar digitando, tem que colocar o acento agudo aqui na letra E, tá? Só mudei a palavra e eu quero a média das notas totais também, igual eu fiz com essa soma aqui de cima. E aí a média foi 64, alguma coisa, tá? Aí fica a seu critério, se você quiser manter o número assim, né? Se você não quiser, tá muito feio aqui, né? Não precisa de tantas casas decimais, você pode diminuir essas casas decimais, né? Pode diminuir tudo, se você quiser. Pode aumentar mais se quiser também, olha lá. Tá saindo um número bem maluco aí, né? Então fica a seu critério a quantidade de casas decimais que você escolheu aí para representar a sua conta. Então, mas a média é 64,42. Mínimo, quero saber qual é a menor nota, tá? Então, mínimo, olha lá, quando eu colocar o acento, né? Ó, digitei MI com I com acento, apareceu mínimo. Tem outra fórmula aqui, ó, o mínimo A, que serve para outra coisa, que aparece escrito para que serve, né? Então, é mínimo. E eu vou selecionar todas as notas, ele vai me dar a menor nota. A menor nota é o 40. E máximo é a mesma coisa, só que ao contrário, né? Ele vai me dar a maior nota. Eu só mudei a palavra, sendo que eu selecionei sempre o mesmo intervalo, que são as notas totais aqui. Ou seja, mudou a palavra, muda o resultado. Aqui é soma, aqui é média, aqui é mínimo e aqui é máximo, tá? Ô Yuri, Sim? posso perguntar uma coisa? Pode perguntar. Tipo assim, para fazer a média, você selecionou a célula, certo? Uhum. E se eu adicionar mais uma linha de notas, como é que eu faço para incluir ela na fórmula? Vamos ver se eu entendi a sua pergunta. Eu já fiz a fórmula aqui e eu quero inserir mais uma nota aqui, mais uma linha, certo? Aqui no meio? Isso. Tá, suponhamos que eu tenha educação física aqui no meio. Tá? Eu não sei se a pergunta é essa, mas vamos lá. Vou clicar com o botão direito e vou inserir. Eu vou colocar aqui educação física, não é isso? Isso. A partir do momento que você faz isso aqui, ele já mudou a fórmula. Olha lá. Já aparece sozinho. Ele já incluiu. Tá vendo que tá tudo azul? Ele já incluiu quando você insere no meio. Se você inserir no final, aí você vai ter que mudar a sua fórmula. Agora, se você inserir no meio, ele já inclui. Porque agora, na hora que eu lançar aqui, ó, vou lançar uma nota aqui, ó, 100. Você vai ver que vai aumentar aqui, ó, vai mudar tudo.
Cadê a nota total? Ah, tem que fazer a soma aqui, né? Olha lá. Fiz a soma, já incluiu. Já mudou aqui tudo. Vamos fazer Entendi. Então, recomendados para adicionar é melhor colocar no meio, porque aí a fórmula já fica certa. A gente vai chegar nesse ponto. Quer ver? Foi bom você ter falado disso daí. Se eu fizesse essa planilha aqui, ó, com a formatação de tabela, aí você não tem problema nunca mais. Tá? Eu fiz uma formatação de tabela por aqui. Eu escolhi um formato. Esse. Ele fala se a minha tabela tem cabeçalho, tem, que são esses textos aqui. Beleza. Tem cabeçalho. Agora, qualquer coisa que eu inserir aqui, já vai incluir dentro da fórmula. Tá? Basta você aumentar a formatação aqui, ó. Aí já vai estar incluído na fórmula, aí vai ser inserido sempre embaixo. Só que eu não quero trabalhar isso aqui agora, tá? Esse tipo de formatação de tabela. Eu vou deixar isso para um outro momento, tá? Então, por enquanto, inseriu no meio, ele já incluiu na fórmula. Inseriu no final, você vai ter que vir aqui e mudar essa fórmula e puxar um para baixo aqui, ó, para incluir aquele novo valor na fórmula. Como é a primeira aula, isso aí você vai acostumando com o tempo. Eu poderia até, pessoal, criar uma função aqui, ó, um pouco diferente, ó. Poderia fazer para ele o seguinte, ó, se esse total é F4, né? O 100 no F4? Tá no F4. For maior ou igual a 60, o aluno está aprovado. Depois eu explico o se, com mais detalhes. Isso é só um exemplo. Agora, se a nota for maior ou igual a 50, ele não chegou a 60. O aluno está de recuperação. Caso contrário, ou seja, se ela for menor do que 50, o aluno estará reprovado. Então, eu quero que ele escreve para mim a palavra aprovado, reprovado ou recuperação, de acordo com a nota. Acima de 60, aprovado. Acima de 50, recuperação. Mas abaixo de 50, é reprovado. E aí ele escreve a palavra para mim, tá vendo? E ele vai escrever aprovado, reprovado ou recuperação, de acordo com a nota. Tá? Mas isso aqui é um detalhe que eu ainda vou mostrar para vocês, né? A gente pode ir criando funções que vão tornar a lógica da sua planilha bem estruturada. Quando a gente estiver chegando nesse ponto, eu já vou estar entregando planilhas para vocês e vocês só vão preenchendo com as fórmulas, para ficar mais fácil. Tudo isso que eu estou fazendo aqui com vocês foi só um teste, tá? Então, vocês vão utilizar esse tempo de hoje para testar a planilha de vocês. Tá legal? Por enquanto, é tentar fazer essa tabela. O que eu fiz? Eu deixei salvo aqui, aula Excel, um arquivo, uma imagem. Eu vou disponibilizar essa imagem para vocês. Eu fiz pelo Google Planilhas, tá? O boletim escolar. Não tem a fórmula do se, por enquanto, mas é só para vocês testarem. Para você formatar, colocar o título, colocar a borda. E aqui está mostrando, né, que eu coloquei a soma para achar o total aqui, tá? E fiz aqui a soma, média, mínima e máximo. Pode ser por aqui, por esse setinha, ou pode ser digitando, tá? Então, para achar esse valor 419, eu escrevi ali soma, a parênteses, F4 até F9. Pode ser escrevendo, pode ser clicando aqui no símbolo de somatório. E aqui está mostrando pelo Google. Então, você pode fazer ou pelo Google, ou pode fazer pelo Excel. Eu só quero que você use o seu celular, se você está usando o celular, ou o seu computador, para fazer isso aqui. Isso é básico, é bem trivial, e aqui só tem conteúdo preenchido de texto e aquelas funções bem básicas, tá? Que eu vou deixar como treinamento para a aula de hoje. Porque se você não conseguir, você vai ter que me chamar aqui no WhatsApp e falar, professor, não estou conseguindo, o que pode estar acontecendo, o meu Excel não funciona, porque cada um está na sua casa e eu não posso ver o computador de vocês, né? Então, a gente está fazendo esse alinhamento hoje, beleza? E aí eu vou disponibilizar, então, aqui no mural de atividades. Vamos lá. Vai ser só para treinar mesmo, então vamos colocar aqui, aula 1, né? Planilhas eletrônicas. Vamos colocar aqui uma data, a data de hoje, né? Só para quem está chegando aí depois vai consultar.
Então, eu vou colocar aqui, ó, conforme imagem anexa, criar a planilha do boletim escolar. Eu recomendo vocês colocarem os mesmos valores. Por que os mesmos valores? Porque na hora que você fizer a fórmula no seu, você vai comparar. Quem tem celular e computador, pega essa imagem, baixa no seu celular, fica com ela aqui no seu celular pelo computador e vai fazendo no notebook, redigitando, tá? O boletim escolar e fazer a fórmula. Lembrando, né, pessoal, não é para digitar esse 100 aqui, ó. É para você achar ele. É para você fazer soma de B4 até 4, tá? Você acha esse 100, não é para digitar ele, não faz sentido digitar esses números, tá? É para digitar só as notas, 1, 2, 3 e 4. Agora, esse total e esse soma, média, mínima e máxima é para você encontrar esses valores, não é para redigitar eles. E aí eu vou salvar essa imagem aqui para que vocês, aula 1, Excel, possam fazer aí. Mostrei no Google não, mostrei pelo Excel, e a imagem tá uma imagem do Google, tá? Isso é só para você testar, beleza? Então, vamos colocar aqui um tema aqui, aula 1, planilhas, vamos colocar aqui a data, dia 30/8. Prontinho, tá a imagem, tá? Usando as fórmulas. Quando eu falo de fórmulas, eu estou falando também de funções, tá? Pode usar os dois termos, estão corretos. Soma, média, mínimo e máximo. Tá? De acordo com o que está nessa imagem, que já foi dito aqui no texto anterior. Bacana? Vamos criar a atividade. Isso é só para você treinar, tá? Tá criado aqui, então, para vocês. Beleza? Como tem 31, veio todo mundo, né? Porque 2 é comigo. Então, acho que tá todo mundo aí bacana. Deixa eu parar essa gravação para ter a disponibilidade da aula daqui a pouco.